Falsos profetas modernos, o engano nos últimos dias. Você já se perguntou se tudo o que é pregado hoje realmente vem de Deus? O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas que tentam enganar até os escolhidos? Hoje vamos explorar um dos temas mais urgentes dos últimos tempos, os falsos profetas modernos e como podemos nos proteger do engano. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos? Alerta bíblico sobre os falsos profetas. Jesus nos alertou que, nos últimos dias, muitos seriam enganados. Os falsos profetas não são novidade, mas hoje, com a internet, redes sociais e mega-igrejas, a influência deles se espalha mais rápido do que nunca. Mateus 7 versículos 15 e 16, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Segundo Pedro capítulo 2 versículos 1 e 2, assim como houve falsos profetas no passado, também haverá falsos mestres entre vocês. Características dos falsos profetas. Como identificar um falso profeta? A Bíblia nos dá critérios claros. Desviam-se da verdade bíblica. Segundo Timóteo capítulo 4 versículos 13 e 4, pregam o que as pessoas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Tem sede de dinheiro e poder. Segundo Pedro capítulo 2 versículo 3, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Exemplo, pregadores que vendem unções e promessas de prosperidade em troca de dinheiro. Realizam sinais e milagres enganosos. Mateus capítulo 24 versículo 24, operam sinais para enganar, mas não vêm de Deus. Exemplo, cultos onde milagres são encenados para manipular fiéis. Atacam a inspiração da Bíblia. Gálatas 1 versículo 8, ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, seja anátema. Introduzem heresias sutis, muitas vezes, seus ensinos parecem bíblicos, mas distorcem a verdade. Exemplo, teologias que relativizam o pecado, negam a divindade de Cristo ou ensinam um evangelho sem arrependimento. Como nos proteger do engano? A Bíblia nos ensina como nos proteger dos falsos mestres. Vamos ver algumas armas espirituais para vencer esse engano. Conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4 versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Exemplo, muitos são enganados por não estudarem a Bíblia e aceitarem qualquer ensino sem questionar. Discernimento espiritual. 1 João 4, versículo 1, não creiais a todo espírito, mas provai se são de Deus. Exemplo, testar se o ensino está alinhado com toda a Escritura e não apenas com versículos isolados. Observar os frutos das pessoas. Mateus 7 versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Exemplo, líderes que vivem de luxo e exploram os fiéis mostram que suas intenções não são puras. Manter-se firme na fé. Efésios 6 versículo 11, revesti-vos da armadura de Deus contra as ciladas do diabo. Exemplo, resistir a doutrinas populares que afastam da santidade e compromisso com Deus. O papel dos verdadeiros crentes. Os verdadeiros seguidores de Cristo precisam se posicionar e permanecer firmes na fé. Efésios capítulo 5 versículo 11, não participem das obras das trevas, antes, exponham-nas. Exemplo, denunciar ensinos errados, mesmo que sejam populares. Apocalipse 14 versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Precisamos ser vigilantes e não nos deixar levar por ondas de modismos espirituais que afastam do verdadeiro evangelho. Vivemos tempos proféticos. O engano está por toda parte, mas a Bíblia nos dá tudo o que precisamos para discernir a verdade. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, Cristo nos chamou para sermos luz e sal neste mundo. Não se deixe enganar. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.